Eu lhes falei outro dia que nós caminhamos para a União das Repúblicas Americanas e que aqui se instalará o quartel-general da defesa dos valores judaico-cristãos em contraposição à nova ordem mundial que visa destruí-los. Isso é um castelo ainda em construção, embora as fundações já estejam no lugar certo. Eu lhes falei também que a Nova precisa da colaboração de todos para destruir a hidra de 7 cabeças, sem o quê? Os nossos esforços poderão ter sido em vão. O mundo ocidental, para o nosso bem, está ficando azul, mas a obra ainda não está acabada. E a nova ordem mundial trabalhará dia e noite para impedir a sua conclusão, ou pelo menos para atrapalhá-la ao máximo. O que nós estamos vendo nos Estados Unidos, por aquelas manifestações violentas em muitos estados americanos, por conta da morte de um negro por um policial branco, é uma dessas ações a que eu me referi como ataques à popularidade do presidente Trump, a fim de impedir a sua reeleição. Qualquer movimento que gere instabilidade aos governos de direita tem como objetivo criar o caos, prejudicando a paz, a economia e o desenvolvimento dos países onde ela está instalada. Isso é verdadeiro para qualquer país do mundo ocidental, mas é muito mais verdadeiro ainda quando os alvos são os Estados Unidos e o Brasil. A NON não medirá esforços para que uma União Americana não seja viabilizada. Os meses que nos separam das eleições nos Estados Unidos, apenas 6, serão decisivos nesse embate, pois a reeleição do Trump é a sinalização maior da nossa vitória contra a NON. A quantidade de pessoas nas ruas, o espalhamento em dezenas de cidades americanas e a padronização dos discursos são demonstrações inequívocas de que o movimento não só é organizado, mas como também é financiado. Trata-se dos antifas, que, na verdade, não têm convicção alguma de nada. São apenas peças de truculência e violência pagos a peso de dinheiro para fazer um trabalho sujo. No meu entendimento, a população americana reagirá, porque ela anseia por dias de desenvolvimento e paz, o que faz rejeitar as violências nas ruas. Essa violência de hoje, no caso lá, vem revestida da intolerância racial para afastar os negros do Trump, que é acusado direta ou veladamente de ser um supremacista branco. O objetivo, nós já sabemos, é influenciar negativamente as eleições de novembro. É muito importante que nós olhemos esse trailer de caos com os olhos de quem conhece o jogo. Eles querem impedir a reeleição do Trump e, como eu já disse anteriormente, farão de tudo para lograr o seu objetivo. Como o principal intento é inviabilizar a União das Américas, com Estados Unidos e Brasil à frente, é óbvio que também está em seus planos impedir que os conservadores cheguem às prefeituras e câmaras municipais em outubro aqui no Brasil, porque a guerra é a mesma. O Brasil também é um alvo nessa batalha. Verifiquem que os antifas passaram a agir também no Brasil logo em seguida aos ataques nos Estados Unidos. Por aqui o pretexto é outro, mas os objetivos são rigorosamente os mesmos. Minha gente, vocês têm que entender o que está acontecendo. Vocês têm que entender o que se passa em volta, sob risco de cair na armadilha. A NON não quer que a direita domine os municípios brasileiros e o nosso trabalho é fazer com que consiga sim. Assim sendo, não nos interessa entrar no jogo da NON e ficar rodando em círculos, entretidos com os problemas em volta e ruminando as nossas indignações
enquanto o inimigo trabalha em outra frente, as eleições municipais. Eu compreendo a indignação de todos e digo mais, eu também estou indignado não só com a violência dos antifas, mas também por todas as coisas que acontecem dia a dia na nossa política e que a gente vê todos os dias na mídia. Mas os antifas, especialmente os antifas, precisam de uma razão para ir à rua. Eles têm que ter algo a que se opor para justificar a sua presença nas ruas. No nosso caso, eles vieram agora com a palavra de ordem pró-democracia. Olha, a minha sugestão é não sair mais às ruas. Deixem eles falar sozinhos. O povo verá e saberá interpretar. E é isso que a nova ordem mundial não quer. A nova ordem precisa do caos e do medo para progredir. Bem, dito tudo isso, eu vou me voltar agora para o tema desse vídeo. O que devemos fazer agora? Bem, antes, eu quero familiarizá-los um pouco com uma estratégia de combate das Forças Armadas chamada o aproveitamento do êxito. Uma batalha entre dois exércitos pode ser cheia de investidas e recuos, até que seja definida. Um exemplo marcante de investidas e recuos pode ser encontrado na chamada Batalha do Deserto, travada no norte da África na Segunda Guerra Mundial. Aliás, dois generais se tornaram muito famosos por causa dessa guerra. Montgomery, de um lado, e von Rommel, do outro. A campanha norte-africana foi travada entre os aliados e o eixo, lá no deserto norte-africano, entre junho de 1940 e maio de 43. Ela foi pródiga em investidas e recuos, que provocaram muitas mortes, gastaram muitos recursos, até que um dia os aliados ganharam. Mas esse é o tipo de batalha que desgasta e enfraquece os dois exércitos, sendo, portanto, o mais indesejado de todos. Quando um exército, através de seus serviços de informações, conclui que as forças do inimigo são inferiores às nossas, numa razão de 3-1, pode optar pelo ataque frontal no lugar em que julga que o inimigo é mais vulnerável. Os alemães usaram isso com muita eficiência na Segunda Guerra Mundial por meio da sua Blitzkrieg, onde os tanques alemães rompiam as defesas inimigas e se aprofundavam no terreno, enquanto a infantaria que vinha atrás ia pegando o inimigo pelo flanco. O inimigo, quebrada a sua primeira linha de defesa, corre para se abrigar em uma segunda linha a fim de tentar impedir o avanço do outro. Na doutrina militar, é fundamental o aproveitamento do êxito, que busca impedir exatamente isso, que o inimigo, uma vez vencido no primeiro embate, consiga se reorganizar mais atrás para estabilizar outra frente. Por isso que eu disse, a batalha só estará vencida quando o inimigo não tiver mais qualquer chance de se reorganizar. Bem, visto assim, torna-se óbvio que o aproveitamento do êxito não só é fundamental, como extremamente necessário. Agora, vamos trazer esses ensinamentos para a geopolítica brasileira. Ao vencer as eleições de 2018, a direita rompeu a frente de resistência da esquerda. Dizendo de outra forma, a Nova rompeu a frente de combate da nova ordem mundial. Vocês agora devem estar percebendo que vencer as eleições de 2018 foi ótimo, mas não suficiente para consolidar a vitória. É fundamental e de extrema necessidade
aproveitar o êxito. Nós já sabemos que a arma utilizada pelos dois lados no confronto tem sido as eleições. Com essa arma, nós rompemos a linha de defesa da nova ordem mundial no Brasil. É inocência julgar que ela se dispersará simplesmente reconhecendo a derrota. Eu lhes disse no vídeo anterior que a aliança político-militar entre Brasil e Estados Unidos coroará a construção do azulamento de todo o continente americano, e isso será a derrota final para a nova ordem mundial. O inimigo, ela, a nova ordem, fará de tudo para que isso não aconteça. Ela está lá nos Estados Unidos atrapalhando a reeleição do Trump. Ela também está aqui no Brasil buscando interromper o nosso caminho para o azul. A nova ordem mundial está procurando uma segunda linha de defesa para interromper a nossa rota de sucesso e buscar a sua reorganização por uma contraofensiva. Já começou. O primeiro ato dessa segunda linha de defesa foi a aprovação do bilionário fundo eleitoral, que será usado como arma para nos derrotar nas eleições municipais e impedir o nosso aproveitamento do êxito. O fundo eleitoral permitirá aos seus beneficiários contratar empresas especializadas e, naturalmente, muito caras para fabricar as imagens de quem a contratar. Então, um candidato, mesmo muito indesejável para nós, já começa a corrida à nossa frente, à frente dos nossos candidatos, podendo exibir lindos panfletos, fotografias perfeitas em outdoor, milhares de carros andando por aí com adesivos espetaculares, entrevistas no rádio e na TV, tudo isso de forma massificante e contínua. Seu nome, por certo, será conhecido por todos. Afinal, água mole em pedra dura, tanto bate até que fuga. Mas, em contrapartida, o nosso candidato, sem dinheiro, mal e mal conseguirá, com a ajuda de alguma vaquinha promovida entre os seus apoiadores, fazer alguns milhares de panfletos e somente isso. Esses panfletos, como aliás todos os panfletos, acabam jogados no lixo por quem o recebe, talvez excetuando um ou dois, mas a grande maioria será jogada no lixo. O nosso candidato vai chegar às urnas no dia da eleição desconhecido. Aliás, como ele sempre fora antes, porque ele é novo. E porque o seu partido não disporá de fundo eleitoral, que vai ser dividido entre os de sempre. Entendam, o fundo eleitoral tem exatamente essa finalidade: eleger sempre os mesmos. O pobre eleitor não sabe, mas basicamente faz sempre o jogo da nova ordem mundial, que é preparado para impedir o nosso aproveitamento do êxito. Então eu digo, o que podemos fazer para impedir a reorganização das forças da nova ordem mundial? A resposta é óbvia. Nós temos que votar naquele que o mereça, basicamente os novos. Mas como nós vamos saber quem é ele? Esse é o nosso dever de casa. Nas eleições municipais, haverá milhares de bons e maus candidatos. Os inimigos sempre contaram e contam com a nossa passividade, quando não com a nossa preguiça, para fazer subir os maus e esconder os bons. Nos cabe arregaçar as mangas e examinar todos os candidatos que pudermos, separando em uma lista todos os bons, e deles escolher um que vai merecer o nosso voto. Mas como nós, conservadores,
Temos mil e outras atribuições e deveres. Nós nunca temos tempo para fazer alguma coisa fora da nossa luta pela sobrevivência diária. Provavelmente, nós vamos concluir que o trabalho nosso está pronto ao escolher um candidato bom. Pois eu lhes digo, não, o nosso trabalho não estará pronto. Para derrotar os maus, o bom terá que ter muitos votos, milhares de votos. Mas ele está em desvantagem, porque não conta com a máquina de propaganda dos maus. Então presta atenção. A máquina de propaganda dos bons somos nós, os internautas. Muitos de nós temos milhares de seguidores pelo Brasil todo. Eu vou usar como exemplo a cidade do Rio de Janeiro. Quantos dos seus seguidores moram ou têm parentes e amigos no Rio de Janeiro? É preciso fazer com que o seu apoio aos bons seja multiplicador nas suas redes e fora delas, para eleger esses bons. Você pode pedir ao seu amigo do Rio que vote naquele que nós selecionarmos. Tanto faz que eu esteja falando do Rio de Janeiro ou de Afonso Bezerra, no Rio Grande do Norte. Os nossos seguidores poderão ter parentes e amigos lá e cá. E cada apoio que nós dermos aqui vai representar um voto lá ou cá. É a isso que eu estou chamando aproveitar o êxito. Nós somos a máquina de propaganda dos bons. Temos que eleger azuis para as prefeituras e câmaras municipais em todo o Brasil. Se o município se tornar azul, estará azulando o Brasil, que é exatamente o que queremos e a nova ordem mundial não quer. Eu sei que o trabalho é grande, porque se nós temos 5.570 municípios, temos cerca de 57 mil vereadores. Se para cada vaga houver 10 candidatos, é provável que tenhamos mais de 500.000 de candidatos no país. Você aí, na sua cidade, sabe exatamente o número de vereadores que tem. E precisa fazer as contas para que o número de eleitos azuis seja maior do que os vermelhos. Só elegendo os azuis, você poderá ter confiança e esperança no exercício do poder em seu nome. Pense bem, você tem feito isso regularmente? Ou preferiu votar no passado no primo de um amigo seu que prometeu tapar um buraco na rua? Não foi uma boa ideia, né? Eleja um azul que seja preparado para a função e comungue dos mesmos ideais que você, que na verdade também são de todos nós. Eu lastimo profundamente que o Brasil tenha tantos analfabetos funcionais e me aflige as políticas que permitiram que nós chegássemos a isso. No entanto, embora lastimando, eu não posso recomendar o voto em qualquer um deles. Como elaborar um projeto, ou mesmo compreender os projetos dos outros, sendo um analfabeto funcional? Aí, nesse caso, não conta a honestidade, os bons princípios, o exemplo de vida. Nós temos que escolher, eu disse, alguém que tenha tudo isso, os bons princípios, a vida exemplar, mas que seja preparado para a função. Alguém que possa levantar a voz e saiba usar a caneta em nosso nome. Agora vamos sonhar um pouquinho. Para um pouco. Fecha os olhos. Imagine o Cruzeiro do Sul brilhando no céu acima das nossas cabeças. Nesse caminho, veja-se lá, perto do Cruzeiro do Sul,
e olhe para o Brasil lá de cima. Coloque uma luzinha branca imaginária nos 5.570 municípios que existem no país. O seu município é uma dessas luzinhas. Imagine agora que a sua cidade elegeu vereadores azuis. Note que a luzinha do seu município virou azul. Agora pense no sonho de ver todas as luzinhas dos 5.570 municípios se tornarem azuis. Se assim for, nós teremos aproveitado o êxito e o Brasil estará finalmente caminhando para o Porto Azul, que é tudo aquilo que a gente sempre quis. Parece um sonho, mas pode não ser. Esse deve ser o nosso destino. Derrotando a nova ordem mundial, os nossos filhos e netos poderão crescer livres e felizes num país livre e feliz. Eu termino esse meu discurso resumindo alguns propósitos. O seu voto é extremamente importante para ser jogado fora. O seu município só acordará para a felicidade se os votos dos eleitores daí forem aplicados com sapiência. Não deixe que a esquerda ressurja das cinzas. Está na hora da gente aproveitar o êxito de 2018. E os municípios azuis serão âncoras que segurarão Brasília para que ela não levante voo sem nós. Você, internauta, é o fiel dessa balança. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo com coisas que o tirem do foco. Esqueça as coisas que o incomodam no dia a dia na política. E só pensem e trabalhem por uma única coisa: as eleições municipais. Porque a guerra lá do alto está avisando a eleição. Nós seremos loucos e inocentes se fecharmos os olhos para elas. Até a próxima.